Rossandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Muniz. Tudo em paz? Muito bem. Bom, a gente está nessa semana falando tanto de COP30 lá em Belém, e aí muito se fala da preservação ambiental, das mudanças climáticas, sempre pensando aí com relação à natureza em si, né? Mas tem outras discussões muito importantes que são ali ligadas a toda essa discussão, porque a natureza ou a ausência dela acabam tendo impactos aí em várias dimensões da nossa vida. E com você hoje a gente vai falar do impacto do déficit de natureza na nossa saúde mental, Rossandro. É um assunto importante que, às vezes, a gente, principalmente quem está aí em grandes cidades, talvez não perceba ali diretamente. Quando vai perceber, talvez seja tarde demais. Como é que é esse impacto, hein? Exato. Sabe que, Muniz, o déficit de natureza não é um diagnóstico oficial, mas é uma metáfora que a gente faz, poderosa, para nomear as consequências emocionais e cognitivas da falta de contato que a gente tem com ambientes naturais. Porque não é só a gente que mora longe da natureza, é a natureza que foi sendo expulsa de dentro da gente. Isso tem uma consequência. O déficit de natureza é quando o corpo se acostuma no cimento, e acontece muito aqui em São Paulo, mas o sistema nervoso ele continua pedindo a floresta, o verde. Tem criança, por exemplo, que conhece mais o celular, né, do que o cheiro da chuva, do que o contato com a grama. Então, isso tem uma consequência porque nós somos de origem... a gente veio desse mundo da natureza, a gente tem toda uma origem antropológica dentro desse ambiente natural e, no fundo, as cidades dos tamanhos como São Paulo, por exemplo, é algo muito novo em termos de história de humanidade. Então, a gente ainda não está adaptado a isso. A gente fica sendo exposto a estresse tóxico, hiperestimulação, e o cérebro fica sempre no modo alarme. Nos ambientes urbanos, que são barulhentos, cheios de telas, trânsito, estímulos visuais constantes, isso aumenta o nosso stress score e ainda assim ativa o nosso sistema de alarme da amígdala cerebral, diminuindo a nossa capacidade de recuperação emocional, como se a gente estivesse sempre no modo ataque, entende? Porque sem a natureza, o cérebro ele não descansa, ele apenas desliga quando está exausto. E, de certo modo, o dessa natureza vai transformar a gente sempre no modo de emergência, como se fosse o nosso modo padrão. E quando a gente troca a árvore por notificação, que é o que a gente faz hoje em dia, o cortisol sobe e a paciência da gente desaparece. É só pegar um carro agora final de tarde em São Paulo, que em qualquer grande cidade do Brasil final de tarde, que sabe o que eu estou falando, né? Além disso, a regulação emocional, ela também é construída através do contato com a natureza, porque a natureza é um regulador silencioso do sistema nervoso. Reduz o estresse, ansiedade, reduz a ruminação psicológica, que são aqueles pensamentos negativos, repetitivos que a gente tem, melhora o humor, a sensação de vitalidade. Você tem uma ideia do impacto que a natureza tem na nossa vida, só de ver imagens de natureza no computador, aquilo já acalma a gente. Porque a natureza é um regulador emocional gratuito, disponível e subutilizado por nós. A gente vive 5 minutos olhando para o mar, por exemplo, vale mais do que horas e horas no telefone. E uma árvore silenciosa, ela ensina muito mais sobre paz interior do que cursos de autocontrole, porque a natureza, ela tem um caráter pedagógico muito profundo, muito bonito, né? Além de tudo, a natureza dá para a gente conexão, pertencimento, sentido, algo que tem sido problema para muita gente hoje. A natureza é como antídoto desse vazio que a gente sente. Contato com ambientes naturais aumenta a sensação de pertencimento, né? Conexão com algo maior, que a gente olha aquela floresta, a gente olha o mar, aquela dimensão e pensa, bom, eu faço parte de uma coisa muito maior, né? Já a falta da natureza vai intensificar a sensação de isolamento, de um ser que é solto no mundo artificial. A natureza, a gente lembra que não é o centro do universo quando a gente está na natureza, mas também não é o erro do universo, nós fazemos parte dele. E o vazio existencial, ele aumenta tudo à nossa volta. É feito pelo homem, nada do que a gente possa lembrar na Terra faz com que a gente tenha pertencimento. Uma noite, por exemplo, nas estrelas, costuma fazer mais bem para a gente do que discursos motivacionais. Então, quando a gente olha, a natureza está sempre nos ensinando, nos convidando a se sentir pertencente a algo maior, a esvaziar a mente, a permitir-se o tédio criativo, que é fundamental, para que a gente possa viver uma experiência mais presente. A natureza nos chama para o presente, enquanto que o mundo do concreto e das notificações nos chama para uma fantasia do que nós não somos. Eu fiquei pensando que a gente tem alguns truques, né, Rossandro? Em casa, às vezes, enche a casa de planta, tem ali alguma coisa ou outra. Se você falou de ver o mar, e eu lembrei que o fundo de tela do meu computador é o mar, mas nada igual a colocar o pé na areia. Por isso que às vezes a gente tem essa sensação de preciso correr para o meio do mato, preciso...
porque é o corpo pedindo exatamente essa conexão de verdade, né? Que traz aí essa reconexão toda que você está falando. Isso explica por que qualquer feriadão o pessoal pega 6 horas de trânsito para descer para a praia. Sim. Mesmo sabendo desse desafio, mas só de imaginar que eu vou sentir o cheiro do mar, sentir a areia, o mar, a natureza, sabe? Seja descer aqui para as áreas mais verdes ou mais frias de São Paulo, em qualquer lugar, né? As pessoas do Brasil elas procuram isso justamente para se reconectar. Então, a gente... imagina se em São Paulo, por exemplo, tivesse uns 7 Ibirapueras. Imagina que pena que não se preservou isso ao longo da história da cidade, né? Como é importante. Ou então a gente vê hoje a construção de condomínios em que não deixa-se uma área verde dentro, não deixa espaço nem para serviço, para uma farmácia, para uma padaria, que virá uma área verde, porque só pensa na grana, né? Eu lembro muito da música de Caetano Veloso, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, assim, a gente precisa aprender a erguer mais coisas belas do que destruir coisas belas. A natureza tem beleza, dá para fazer um conjugado de tudo isso. A gente tem um país continental, gigantesco, não tem por que a gente estar tão apertado, tendo tanto espaço, né? A ganância faz isso. É isso, e a natureza cobra seu preço, seja com as mudanças climáticas ou com toda essa questão do impacto mental. Rossandro, obrigado por hoje, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, Maurício. Tchau, tchau. Valeu.